Queridos, hoje é dia 12 de outubro, e dia 12 de outubro é feriado no Brasil, é uma data celebrada por milhões de católicos da nossa nação. É a data que os católicos chamam de feriado da padroeira do Brasil. Também é dia das crianças, né? Inclusive as crianças, eu vou orar por elas no finalzinho da reunião. As tias podem levar para a escolinha, que depois eu vou pedir para trazer de volta, tá bom? Agora presta bastante atenção. O Espírito Santo pôs no meu coração para que nessa data eu pregasse uma mensagem diferente para você. Uma mensagem que eu me arrisco a dizer que talvez você nunca tenha ouvido antes. Eu trouxe comigo hoje aqui uma Bíblia que você nunca me viu com ela. Essa aqui é uma Bíblia católica. Essa Bíblia católica eu tenho desde o ano de 2003. Vai fazer 20 anos que eu tenho essa Bíblia católica. É uma de muitas que eu tenho na minha biblioteca, e essa Bíblia católica veio comigo para o altar hoje. Por quê? Porque todas as leituras que eu vou fazer hoje da palavra de Deus, eu vou fazer usando essa Bíblia. E eu vou te mostrar o que a Bíblia católica diz a respeito de um assunto que os católicos não conseguem enxergar. Eu queria muito, de verdade, que você que está aqui na igreja agora e que vai assistir esta mensagem ao vivo, que depois você entrasse lá no meu canal do YouTube e pegasse o link dessa mensagem e mandasse para todos os católicos que você conhece. Porque apesar de ler uma Bíblia católica, o que eu vou ler aqui, o padre não tem coragem de ler na missa. Quem aqui já foi católico? Levante a mão, quem já foi católico. Provavelmente você que já foi católico já teve uma Bíblia igual a essa. Ou talvez você ainda tenha. Alguém tem uma Bíblia católica? Quem tem? Aqui ninguém tem uma Bíblia católica. Mas talvez um dia você teve. E mesmo que você um dia tivesse uma Bíblia católica, provavelmente ninguém nunca leu isso para você. É uma pena. É uma pena porque se o católico lesse o que está escrito aqui, hoje não seria feriado no Brasil. Ou talvez até seria por causa do Dia das Crianças, mas não para honrar uma imagem. Essa Bíblia aqui, depois no final da reunião, você pode olhar, se você quiser conferir. O fato é que é uma Bíblia genuinamente católica. Aqui tem o imprimatur. O que é o imprimatur? É um selo emitido pelo Papa. Está aqui, ó, o selo emitido pelo Vaticano, que comprova que essa é uma Bíblia genuinamente católica e recomendada para a leitura de todos os católicos. É uma Bíblia que foi publicada pela editora Ave Maria. Ou seja, é uma Bíblia realmente católica. Como eu já sabia que você evidentemente não teria uma Bíblia católica para acompanhar, eu me dei o trabalho de preparar slides de todo o texto que eu vou ler aqui. Você vai ler aqui no telão comigo, à medida em que eu for lendo. Esse texto que eu vou iniciar a mensagem de hoje, é um texto que só tem na Bíblia católica. Então, mesmo que você gostaria de acompanhar na sua Bíblia aí, João Ferreira de Almeida, não tem essa leitura que eu vou fazer. É o livro de Baruque, Baruque capítulo 6. Eu vou ler aqui na Bíblia católica
e você vai ler aí pelo telão, e quem está em casa vai passar aí na sua tela também para você. Eu vou ler a partir do verso 1, Baruque 6. Diz assim: é por causa dos pecados que cometestes contra Deus, que ides deportados para a Babilônia, como prisioneiros por Nabucodonosor, rei dos babilônios. Quando chegardes à Babilônia, será para ficardes lá por muito tempo, durante longos anos, até 7 gerações. Depois disto, porém, farei com que volteis em paz. Verso 3: ireis ver em Babilônia deuses de prata, ouro e madeira, deuses que são carregados aos ombros, e que não obstante inspiram temor aos pagãos. Quanto a vós, preveni-vos, não imiteis esses estrangeiros, deixando que também o temor desses deuses se aposse de vós. Quando virdes a multidão comprimir-se em torno deles para os adorar, dizei no silêncio de vossos corações: é somente a vós, Senhor, que devemos adorar. Pastor, esse texto está na Bíblia Católica, mas eu concordei com tudo que está escrito aqui. Quem concordou com tudo que está escrito aqui? Tanto é que, se você observar o contexto do livro do profeta Jeremias, que nós temos na nossa Bíblia, bate com tudo que Jeremias falava, do povo ser levado para o cativeiro na Babilônia, por causa da desobediência. Agora, o que esse homem chamado Baruque escreveu, inspirado por Deus, porque o que ele escreveu aqui tem tudo a ver com o que nós acreditamos, tudo a ver, porque de fato é só a Deus que devemos adorar, sim ou não? Então eu vou ler de novo esse finalzinho aqui no verso 5. Quando virdes a multidão comprimir-se em torno deles para os adorar, dizei no silêncio de vossos corações: é somente a vós, Senhor, que devemos adorar. Então, como de costume, eu vou pedir para você repetir este último versículo. Quando virdes a multidão comprimir-se em torno deles para os adorar, dizei no silêncio de vossos corações: é somente a vós, Senhor, que devemos adorar. É somente a vós, Senhor, que devemos adorar. Você crê que Deus vai nos ensinar muito hoje? Teu coração está aberto para ouvir a palavra de Deus? Amém? Então desocupe as tuas mãos agora. Vamos aplaudir bem forte o nosso Deus e a sua palavra. E enquanto você aplaude, abra a tua boca e vai glorificando a Deus. Abra a tua boca e diga: glória, glória, glória ao teu nome, Senhor. Pai querido e Deus amado, a tua palavra será pregada agora. Vem com teu Espírito Santo. Tome agora a boca do pregador, tome agora os lábios do mensageiro. Remova toda barreira, remova todo obstáculo. Que a tua palavra, Senhor, uma vez enviada, ela vá e produza resultado para o qual está sendo mandada, em nome de Jesus. Amém. Diga amém, Jesus. Pode sentar, por favor. Quando falamos de Bíblia católica, a primeira questão que vem na cabeça é: por que que a Bíblia católica tem mais livros do que a Bíblia protestante? Essa é a primeira questão. Aí as pessoas que não entendem muito bem do contexto, da real explicação para isso, vão logo acusando, né? A Bíblia católica tem mais livros do que a Bíblia protestante, porque os pastores
tiraram textos da Bíblia para que a gente não lesse. Só que essa acusação é falsa. Se alguém disse para você que foram os evangélicos, os crentes, que tiraram versículos, capítulos, livros da Bíblia, e por isso a Bíblia católica tem mais livros do que a nossa, isso não condiz com a verdade. A verdade é que a Bíblia protestante, ela segue a Bíblia hebraica. A Bíblia protestante é uma cópia da Bíblia hebraica. Então, quando você olha para a Bíblia protestante, você tem que entender que a única diferença entre a Bíblia hebraica para a Bíblia protestante é o Novo Testamento, que os judeus não recebem e nós recebemos o Novo Testamento. Mas não fomos nós quem deixamos esses livros de fora. Para você ter uma ideia, 200 anos antes de Cristo, esses livros aqui já existiam. Então, se eles já existiam 200 anos antes de Cristo, como é que a igreja evangélica foi a responsável por tirar esses livros? Não fomos nós que tiramos. Quem não considerou esses livros como inspirados, como canônicos, foram os judeus de 200 anos antes de Cristo, que viram esses livros e não os receberam como inspirados. Por isso esses livros são chamados apócrifos. O termo apócrifo significa não inspirado. Agora, o fato de não ser inspirado não quer dizer que tudo que esteja neste livro, nesses livros que tem a mais na Bíblia Católica, e são vários, eu não vou ficar aqui citando todos, mas o que tem nesses livros, muito é da história de Israel, fatos relevantes que aconteceram na história de Israel, mas que não foram escritos num período em que Deus estava falando. Eu não sei se você tem conhecimento disso, mas entre Malaquias e Mateus, houve um período interbíblico. Quem já ouviu falar no período interbíblico? Um período de 400 anos em que Deus não falou nada com o seu povo. 400 anos. Entre Malaquias e Mateus tem 400 anos de silêncio. Eu me lembro que a minha primeira Bíblia era uma Bíblia que tinha 4 folhas em branco, entre Malaquias e Mateus. Na época eu não sabia nada de teologia e achei muito legal que tinha 4 folhas no meio da Bíblia em branco para poder fazer anotações. Depois eu descobri que elas não estavam lá para anotações. Depois eu descobri que aquelas 4 folhas em branco significavam 400 anos de silêncio. Hoje em dia as casas publicadoras de Bíblia já não tem mais esse hábito, porque assim como eu não entendia, muita gente também não entendeu. Mas você agora sabe que houve 400 anos de silêncio. Agora imagina quanta coisa acontece numa nação em 400 anos. Quantas guerras, quantas conquistas, quantas mudanças, quantos fatos relevantes podem acontecer numa nação dentro de um período de 400 anos. Então, ao longo desses 400 anos, muita coisa foi dita, muita coisa foi escrita. E a Bíblia Católica pega esses textos que foram escritos no período interbíblico, onde Deus não estava falando, e inclui esses textos. Só que, acredite, você vai acreditar até porque você vai confirmar, você vai ler comigo. Existem textos da Bíblia Católica que são mais incisivos, mais pesados, mais duros em alguns assuntos como a idolatria do que a própria Bíblia protestante. Esse texto, por exemplo, texto de Baruque, se sabe que Baruque foi um auxiliar do profeta Jeremias, isso é um fato comprovado pelos teólogos, mas esse texto não tem na Bíblia protestante, só tem na Bíblia católica. Mas eu li para você um pouquinho aqui, vou ler um pouco mais ao longo da mensagem, mas presta atenção. É por causa dos pecados que cometestes contra Deus que ides deportados para a Babilônia como prisioneiros por Nabucodonosor, rei dos babilônios. Bate, isso aí tudo bate com o que a Bíblia já dizia. Quando chegardes à Babilônia, será para ficardes lá por muitos anos,
durante longos anos, até 7 gerações. Depois disso, porém, farei com que volteis em paz. Aí vem o versículo 3, e o versículo 3 começa a bater em cima da idolatria sem dó. Olha o que diz: ireis ver em Babilônia deuses de prata. Pode abaixar o retorno para mim um pouquinho. Deuses de prata, ouro e madeira, deuses que são carregados aos ombros e que não obstante inspiram temor aos pagãos. Em quem que inspira temor? Nos pagãos. A Bíblia Católica está chamando de pagãos aqueles que têm temor dos deuses de prata, ouro e madeira. Quem está entendendo o que o texto está dizendo? Ainda que o católico bata no peito e diga que ele é cristão, a Bíblia Católica que está dizendo, não sou eu, está dizendo que o hábito de ter temor, de adorar, ou como eles gostam muito de dizer, venerar imagens, é um hábito pagão. O católico pode dizer: eu sou cristão, eu sou tão cristão quanto o evangélico. Só que o evangélico não adora a ídolos, porque entende que adorar ídolos é uma atitude pagã. Toda pessoa que adora ídolos como se fosse um Deus, está praticando um ato do paganismo. O versículo 4 diz: quanto a vós, preveni-vos, não imiteis esses estrangeiros, deixando que também o temor desses deuses se aposse de vós. O profeta, ele foi tão sábio nessas palavras. Não se deixe levar pelo comportamento desses pagãos da Babilônia. Não imitem os pagãos da Babilônia, não façam como eles, não venerem esses deuses. Quando virdes a multidão comprimir-se em torno deles para os adorar, dizei no silêncio de vossos corações: é somente a vós, Senhor, que devemos adorar. Infelizmente, essa cena está se repetindo. O que acontecia lá na Babilônia está se repetindo pelo Brasil afora e pelo mundo afora. Semana passada foi o Círio de Nazaré, lá em Belém do Pará. Quem viu no jornal? Você viu no jornal como é que foi o Círio de Nazaré em Belém do Pará, semana passada? Por conta da pandemia, por ser um evento que reúne muita gente em torno da imagem de Nazaré, não houve esse evento em 2020, não houve esse evento em 2021, mas houve agora, esse ano, foi na semana passada. Você talvez não conhece nada da cultura paraense, mas para o povo paraense, a Nossa Senhora de Nazaré é considerada a imagem mais importante para aquele povo. E uma multidão, mas uma multidão absurda de pessoas percorreu as ruas de Belém do Pará para venerar a imagem de Nazaré. Hoje, 12 de outubro, essa cena se repete em outro lugar do Brasil, na cidade do interior de São Paulo, chamada Aparecida do Norte. Essa cidade do interior de São Paulo tem o maior templo mariano do mundo. Tem como pôr a imagem de capa que eu pedi para deixar no vídeo? Tem como pôr aqui? O maior templo mariano do mundo, essa catedral aí, olha, que ele vai colocar na tela para você, que é a Catedral de Aparecida do Norte, no interior de São Paulo. Pessoas viajam do Brasil inteiro para esse local. E não só do Brasil todo, mas tem gente que sai de outros países da América Latina, da Europa, de outros lugares, e vem para São Paulo, vai até o interior, na Aparecida do Norte, para visitar aquela basílica ali. Agora eu quero que você me acompanhe em alguns textos que eu vou te mostrar. Alguns deles você vai ter aí na tua Bíblia, como é o que eu vou ler. Só que eu fiz questão de nem trazer minha Bíblia, a minha Bíblia de sempre, exatamente para ninguém dizer: o pastor está falando mal, o pastor está criticando, o pastor está querendo
diminuir os católicos. Não. Eu estou lendo o que está na Bíblia católica. Qualquer católico tem uma Bíblia dessa aqui em casa. E qualquer católico pode ler. Conseguiu a imagem? Aí, ó. Essa imagem. Esse templo aí é o maior templo mariano do mundo. E no dia de hoje, tem mais gente lá do que em qualquer cidade do Brasil. Você pode ter certeza. Mais gente lá do que na capital de São Paulo. Mais gente do que no Rio de Janeiro. Tem mais gente lá do que em Belo Horizonte. Tem mais gente lá em qualquer cidade grande que você imaginar. Por quê? Para adorar a imagem que apareceu no fundo do rio. E eu quero ler o que diz o profeta Isaías, capítulo 45, versículo 20. Esse texto você tem na tua Bíblia, você pode ler na tua Bíblia se quiser, ou pode acompanhar no telão da forma como está na Bíblia católica. Isaías 45, verso 20. Vinde, reuni-vos todos, aproximai-vos vós que fostes salvos dentre as nações. Nada disso compreendem aqueles que trazem seu ídolo de madeira, aqueles que oram a um Deus impotente para salvar. Olha como a Bíblia católica fala dos ídolos, como um Deus com D minúsculo, e além de colocar Deus com D minúsculo, deixa claro que é um Deus impotente para salvar. A própria Bíblia católica reconhece que os ídolos não têm poder de salvar, porque só existe um Deus que salva, e é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não há outro Senhor e Salvador a não ser Jesus. Vamos para outro texto, Êxodo capítulo 20. Êxodo capítulo 20 contém o decálogo, os 10 mandamentos. E Deus, lá em Êxodo 20, deixou claro que Ele não queria que fizesse. O que Deus não queria que fizesse? Vamos ver? Êxodo capítulo 20, verso 1. Então Deus pronunciou todas essas palavras: Eu sou o Senhor teu Deus, que te fez sair do Egito, da casa da servidão. Verso 3. Não terás outros deuses diante de minha face. Não farás para ti escultura, nem figura alguma do que está em cima nos céus, ou embaixo sobre a terra, ou nas águas debaixo da terra. Não te prostrarás diante delas e não lhes prestarás culto. Quem já foi católico aqui de novo? Levanta a mão, levanta a mão. Quando foi que o padre leu o Êxodo 20 para você? Mas está aqui, ó. Eu acabei de ler. Não mudou nada. Não mudou nada. Você está acompanhando na Bíblia corrigida? É basicamente a mesma coisa, o texto é idêntico. Por que o padre não prega isso lá na missa hoje, lá na Basílica, que estava tão cheia, né? Por que será? Está escrito aqui: não farás para ti escultura. As imagens são esculturas. Esculturas que são veneradas. Pastor, qual que é a imagem, qual que é a diferença de uma escultura para um santo? A diferença é simples. Você pode, por exemplo, ter na praça da cidade um busto de um prefeito muito importante do passado. Não sei se aqui em Natal tem alguma praça assim, tem? Aquilo ali é uma escultura. Agora, aquilo ali é pecado? Não, porque não tem ninguém fazendo sinais e nem dobrando o joelho e pedindo preces, fazendo orações para o prefeito que morreu, que foi prefeito há 50 anos atrás aqui. Tem? Não, então não é pecado. A partir do momento que se pega uma escultura, uma imagem, e se atribui a ela poderes divinos, esse ato torna-se idolatria, esse ato torna-se paganismo, e se enquadra no pecado que Deus determinou aqui em Êxodo 20: não farás para ti imagens. As imagens que Deus não aceita, nem do que está nos céus,
nem do que está na terra, nem do que está debaixo da terra. Quando diz que não é para fazer imagens do que está no céu, quem é que está no céu? Deus. Então, ainda que me diga, mas essa imagem aqui é uma imagem do próprio Deus, então não é pecado. É pecado, porque Deus falou que não era para fazer imagem do que está no céu. O que mais que tem no céu? Jesus está no céu, né? Morreu, ressuscitou, voltou para o céu, está lá no céu. Se fizer uma imagem e disser, mas essa imagem aqui é de Jesus, essa pode adorar, pode? Não. E se disser, mas essa imagem é de um anjo, no céu tem anjo, tem ou não tem? Mas está escrito que não é para fazer imagem do que está no céu. Imagens do que está na terra, a terra é dos homens. Se fizer uma imagem de qualquer pessoa viva ou morta e adorar, é pecado, é idolatria. E você vai no catolicismo romano, o que mais tem é imagens de pessoas que já viveram e morreram, mas que o catolicismo romano colocou o status de santo. Entre homens e mulheres, padres, freiras, papas, a lista é grande, viu? De pessoas que o catolicismo romano incentiva o católico a adorar, transgredindo claramente esse mandamento. Eu vou ler outros textos para você, mas agora eu quero voltar em Baruque 6, para te mostrar o versículo 7 e o versículo 8. A língua desses deuses é polida por um artista, mas apesar de dourados e prateados, são falsos e incapazes de falar. Meu Deus! Como se fora para uma donzela apaixonada por enfeites, eles pegam o ouro e confeccionam coroas para serem colocadas nas cabeças das suas divindades. Isso está aqui em Baruque 6. Agora olha que curioso. No ano de 1904, Aparecida foi coroada. 100 anos depois, em 2004, houve o centenário da coroação da Aparecida. E no Brasil, em 2004, por onde é que você andava em 2004? Hein? Puxa aí pela memória. Onde é que você estava em 2004? O que você estava fazendo em 2004? Já era nascido em 2004 já? Pois é. Em 2004 teve um concurso em São Paulo, e não só em São Paulo, mas no Brasil todo, tanto é que as artistas vencedoras eram de Belo Horizonte, por aí você vê que envolveu artistas do ramo joalheiro do Brasil todo, para confeccionar uma coroa nova para Aparecida. Então em 2004 Aparecida ganhou uma coroa nova, porque aquela que ela tinha já tinha 100 anos. Aí fizeram uma nova coroa, eu tenho imagens, olha aí, ó. Quer diminuir a luz aí para o pessoal ver melhor a coroa? Vamos confessar que é uma baita de uma coroa, hein, pessoal? É uma baita de uma coroa. É uma obra de arte de tirar o chapéu para as artistas que fizeram essa coroa. Essa aí, exatamente essa é a coroa de Aparecida hoje. Ela está com essa coroa desde 2004. A imagem real da Aparecida, lá da Basílica, está lá com esta coroa aí. E o que diz o texto de Baruque? Eu vou ler de novo para você. Como se fora para uma donzela apaixonada por enfeites, eles pegam ouro e confeccionam coroas para serem colocadas nas cabeças das suas divindades. Que coisa, né? Parece coincidência, mas esse texto aqui foi escrito centenas e centenas de anos antes de Cristo, por esse homem chamado Baruque, que era um dos auxiliares do profeta Jeremias. Eu vou ler um pouquinho da história da Aparecida, porque eu não sou católico, você também não é. Tomara que muitos católicos, muitos católicos assistam esta mensagem depois,
Mas o que eu vou ler para você são sites católicos que dizem. Então isso aqui, qualquer pessoa pode fazer uma pesquisa na internet e ter acesso a essas informações. Então o que eu vou ler aqui é importante você saber. Histórico. Dia 20 de agosto de 1822, o príncipe Dom Pedro foi à antiga capela de Aparecida orar, para pedir ajuda de Aparecida para conseguir resolver problemas políticos. O imperador Dom Pedro II e a imperatriz Teresa Cristina também estiveram na capela em 1843 e 1865 para rezar diante da Virgem. Quando o site católico vai dar essa informação, ele coloca assim: visitas ilustres, que é uma forma de dizer para o católico: olha, a imagem de Aparecida é uma imagem tão importante, que até o Dom Pedro veio de lá de Portugal fazer rezas para nossa santa. E nem era naquela basílica maravilhosa que eu te mostrei na foto, não. Era uma capelinha simplesinha, pequenininha. A antiga capela. Não era essa aí que você tem imagens aí agora, não. E é interessante que eles exaltam essa visita do Dom Pedro. Exaltam a visita da imperatriz Teresa Cristina. E diz que eles vieram pedir à santa ajuda para resolver os seus problemas políticos. Vieram rezar diante da imagem para que a imagem lhe ajudasse a superar as dificuldades da coroa portuguesa. Só que eles se esquecem de informar, mas a história não deixa a gente no vácuo, a história está aí para contar a verdade. Eles não contam isso, mas eu vou contar para você. Após a sua segunda visita à Basílica, exatamente no dia 15 de novembro de 1889, o Marechal Deodoro da Fonseca proclama a República do Brasil. E Dom Pedro II foi desterrado. Fugiram para a Europa e Dom Pedro II morreu de pneumonia em Paris. Isso o site católico, curiosamente, não fez questão de contar. Mas a história está aí, né? Cadê aquele Dom Pedro que foi lá pedir ajuda da santa? Cadê a ajuda da santa? Cadê a imperatriz Teresa Cristina que foi lá também pedir ajuda? Cadê a ajuda? Quando decretaram lá a República do Brasil, eles foram desterrados, não obtiveram ajuda da santa coisa nenhuma, porque o Brasil deixou de ser colônia portuguesa, a coroa portuguesa fracassou no Brasil, não teve êxito, não alcançaram as suas petições. Mas o site católico dá outros exemplos. Eles dizem aqui que a princesa Isabel e o seu marido, o conde Deu, estiveram lá, na Capela da Aparecida, em 1868, para pedir a Aparecida um herdeiro para o trono. Na ocasião, ela deu um manto enfeitado. Você já viu uma imagem da Aparecida alguma vez na vida, não já? Você sabe que ela veste um manto, né? Aquele manto foi a princesa Isabel que deu. E ele tinha 21 brilhantes, representando 20 províncias do império e mais um diamante, um brilhante que era da capital. Ou seja, ela mandou fazer um manto cravejado de brilhantes com o tamanho do império, 21 províncias e mais a capital, e levou para a imagem uma oferta, e não uma oferta qualquer. Quanto que você acha que custa um manto com 21 brilhantes? Uma fortuna, né? E o que ela queria, a princesa Isabel e o seu marido? Ela queria que a imagem lhe concedesse um filho, um herdeiro para o trono. Ela era casada, mas ainda não tinha filhos. Ela era princesa, ela queria ser rainha, e depois de rainha ela queria que um de seus filhos fosse herdeiro do seu trono. Essa era a petição que a princesa Isabel fez.
O Papa Leão XIII ficou muito feliz com isso. Mas é para ficar mesmo, né? Porque com um manto desse aqui, cravejado de brilhante, ficou muito feliz e a homenageou com uma rosa de ouro. Em 1884, ela volta lá na Basílica para agradecer pelas bênçãos, porque agora ela vem acompanhada de seu marido e seus 3 filhos, Dom Pedro, Dom Luís e Dom Antônio. A imagem ajudou ela, gente. Ela agora tem 3 filhos. Palmas para a santa, né? Mas peraí, alguém precisa de uma santa para ter filhos, não? Hein? Precisa? Precisa de um homem, de uma mulher, de uma cama. Pronto, resolve, né? Mas ela voltou lá dizendo: eu vim aqui agradecer a santa porque eu tenho agora 3 filhos. E eu pedi à santa para que eu tivesse um herdeiro para o trono, não é? Agora ela traz a coroa de ouro cravejada de brilhantes, 24 maiores e 16 menores. É com essa coroa que a santa vai ser coroada em 1904 por ordem do Papa Pio X. Muito bem. Quando o site católico dá essa notícia, aí eles aplaudem a imperatriz e fazem questão de dizer: olha só como ela foi abençoada, hein? Ela veio da primeira vez, deu uma oferta para a santa, pediu um herdeiro para o trono, a imagem da Aparecida lhe concedeu a sua petição, ela teve 3 filhos. O problema é que o site esquece de dizer o que aconteceu com ela, mas eu vou te contar. 5 anos depois, a princesa Isabel foi impedida de assumir o trono como herdeira de Dom Pedro II e vai ser exilada na França. Nem ela se tornou rainha e nem muito menos os seus filhos Dom Pedro, Dom Luís e Dom Antônio. Baruque 6, verso 10 e 11. Olha o que diz. Vou ler para você. Olha só. Eles ataviam com lindas vestes, como se fossem homens, esses deuses de prata, de ouro ou madeira, enquanto estes nem mesmo são capazes de defender-se contra a ferrugem e os vermes. Vestem-nos de púrpura, precisam, porém, tirar-lhes do rosto a poeira que neles se acumula. O texto de Baruque não alivia mesmo. Aí eu volto lá para o site católico que dá o histórico da imagem da Aparecida. Eles dão uma data aqui, 16 de julho de 1930, o Papa Pio XI declarou a Aparecida como rainha e padroeira do Brasil, em 1930. Em 1904, dia 8 de setembro de 1904, foi feita a coroação de Aparecida. E em 1931, o presidente do Brasil era Getúlio Vargas. E Getúlio Vargas, querendo ganhar o povo, você sabe como é político, né? E naquela época, em 1931, o Brasil era de grande maioria católica. De cada 10 pessoas com quem você conversava, 8 eram católicos praticantes. Outro era espírita, evangélicos eram bem poucos, mas o presidente Getúlio Vargas, querendo ganhar o povo, né, na popularidade, confirmou que o Papa havia feito, porque o Papa deu a ordem lá no Vaticano. E você sabe que o que o Papa diz para o católico é mais do que lei. O Papa falou que a rainha e padroeira do Brasil era Aparecida. Só que aqui no Brasil, nenhum político tinha dito isso. Então Getúlio Vargas pensou: eu tenho que ganhar o povo, né? Eu tenho que aproveitar que o povo é católico, que o povo ama Aparecida, e eu vou fazer o mesmo. Aí ele marcou um dia e recebeu a imagem de Aparecida na esplanada dos ministérios em Brasília, com honras de chefe de Estado. Você já viu no jornal, quando vai chegar no Brasil um presidente de uma outra nação, por exemplo, os Estados Unidos, como é que é a recepção para esse presidente?
Getúlio Vargas recebeu a imagem de Aparecida em Brasília daquele jeito, com aquela honra toda, exaltando a imagem de Aparecida. Mas aí o site católico para aí. O site católico não diz o que aconteceu com Getúlio Vargas, mas você estudou história, você sabe o que aconteceu com Getúlio Vargas. Pouco tempo depois, ele se mata com um tiro no peito. Honrou a imagem, né? Olha onde é que ele parou. Você sabe por que hoje é feriado? Hoje é feriado porque o presidente do Brasil na época, João Batista Figueiredo, o último militar no poder do Brasil, foi o responsável por decretar feriado. Ele disse assim: a partir de hoje, o dia 12 de outubro é o dia da padroeira do Brasil. Nós temos que parar tudo, ninguém trabalha nesse dia, todo mundo vai rezar para a Santa. Nesse dia todo mundo vai fazer romarias para Aparecida do Norte. Nesse dia todo mundo vai buscar ao auxílio da Santa, todo mundo orando para ela. Isso que o João Batista Figueiredo decretou para que fosse feito no dia 12 de outubro. E quem era João Batista Figueiredo? Era um presidente militar que tinha uma saúde de ferro. João Batista Figueiredo era aquele tipo de militar que acorda às 5 da manhã, que monta no seu cavalo e sai galopando, e faz e acontece, tem aquele corpo atlético, aquela saúde de ferro. Assim era João Batista Figueiredo, até dar esse decreto. Depois disso aqui, a história diz que ele perdeu completamente a saúde, ficou extremamente doente da coluna, sua coluna ficou destruída, e ele foi definhando, morreu. Mesmo com todo o recurso clínico que ele poderia contar, morreu. Aí eu fico me perguntando, por que todas essas autoridades, ou como diz o site católico, por que todas essas visitas ilustres que a Santa recebeu, por que essas visitas ilustres não foram abençoadas como esperavam que fossem? Abre comigo em Isaías 42, verso 8. Por que todo mundo acaba mal? Todo mundo que se envolveu com esse tipo de adoração acabou assim. Isaías 42, verso 8 diz o seguinte: eu sou o Senhor, esse é o meu nome, a ninguém cederei minha glória, e nem a ídolos a minha honra. Isso é a Bíblia católica que está dizendo: esse é o Senhor, eu sou o Senhor, esse é o meu nome, a ninguém cederei minha glória, nem a ídolos minha honra. Como eu gostaria que os católicos abrissem a Bíblia deles e lessem isso aqui que está escrito, Isaías 42, 8. Eles iriam ver o que é que Deus pensa sobre alguém que pega uma imagem e diz: é a mãe de Deus. Pega uma imagem e diz: é a nossa padroeira, é o nosso santo protetor, é isso ou é aquilo. Deus está dizendo: a glória é minha e eu não dou para ninguém. Quando alguém pega a glória que é de Deus e dá para ídolos, esta pessoa vai pagar caro por isso, como todos os outros. Deus não dá sua glória para ninguém. E se você abrir no Salmo 115, o Salmo 115, então, é tão claro que mesmo uma pessoa que não entende nada de teologia, não entende nada do texto bíblico, mas que é alfabetizada, sabe ler, escrever e interpretar um texto, se ela ler o Salmo 115, ela vai entender o que Deus pensa sobre a adoração a ídolos. Eu vou ler a partir do verso 4, você pode me acompanhar aí na tua Bíblia, e eu vou ler aqui na Bíblia Católica. Salmo 115, verso 4. Quanto a seus ídolos de ouro e prata, são eles simples obras das mãos dos homens. Como é que a Bíblia Católica trata os ídolos? Simples obras das mãos dos homens. A história da imagem de Aparecida é que ela apareceu, por isso que chama Aparecida, porque apareceu no fundo de um rio,
Tem até uma pintura muito famosa entre os católicos aqui, ó. Os 3 pescadores estavam pescando lá num rio do interior de São Paulo. E aí jogaram uma rede para pescar. Veio uma imagem de mais ou menos uns 40 centímetros, sem cabeça. Aí eles olharam e falaram: ué, o que é isso? Ah, está faltando a cabeça. Vamos jogar a rede de novo, para ver se pega a cabeça. Jogaram a rede de novo, aí veio a cabeça. Aí a história da Igreja Católica diz que depois que eles resgataram a imagem agora com cabeça, eles tiveram uma pesca maravilhosa, pegaram peixe como nunca tinham pegado antes. E aí você já vê até um plágio, né, do milagre de Jesus para os discípulos, da pesca maravilhosa. Mas isso consta nos anais da Igreja Católica. Qualquer livro católico que você lê, qualquer site católico que você lê, essa história está lá. E depois vão dizer sobre vários outros milagres, pseudo-milagres que a imagem fez. Agora, o que diz o Salmo 115, verso 4, que está na Bíblia dos católicos? Os ídolos deles são prata e ouro. Aliás, eu estou falando de cabeça ao texto da Bíblia corrigida. Deixa eu ler o da católica aqui, ó. Quanto a seus ídolos de ouro e prata, são eles simples obras da mão dos homens. Tem boca, mas não falam, olhos e não podem ver, tem nariz, tem ouvidos, mas não ouvem, nariz e não podem cheirar, tem mãos, mas não apalpam, pés e não podem andar, sua garganta não emite som algum. Olha só como o texto não dá margem para nada. A pessoa tem que ler isso aqui e entender. Será possível que tanta gente ainda precisa ser enganada? O que Jesus falou: meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Se conhecer isso aqui, ó, o católico pode ser muito desconfiado e dizer: eu não vou ler a Bíblia dos crentes não, porque essa Bíblia dos crentes aí é toda mexida, é toda alterada. Tomara que ele leia a Bíblia dele então, e não a minha. Tomara que ele abra logo no Baruque, que não tem nem na minha Bíblia, mas tem na dele. Tomara que leia, porque aí vai ver tudo isso que eu estou lendo para você. Olha o que diz aqui o histórico do site católico sobre a imagem de Aparecida. A imagem encontrada e até hoje reverenciada é de terracota e mede 40 centímetros de altura. Olha que interessante essa informação. A cor original foi certamente afetada pelo tempo em que a imagem esteve mergulhada na água do rio, bem como pela fumaça das velas e dos candeeiros, que durante tantos anos foram os símbolos da devoção dos fiéis a santa. Você já viu uma imagem da Aparecida, não já? Que cor que é a imagem? Toda preta. O site católico está dizendo que a imagem é preta daquele jeito, porque quando ela foi encontrada, ela estava no fundo do rio. Então, entende-se que era lodo. Aí eles deram uma lavadinha, deram uma arrumadinha nela, colocaram na basílica. Mas é tanta fumaça, tanta fuligem de vela queimando o tempo todo, que a imagem fica daquele jeito. Será que tem vela acesa lá? Apaga essa luz aqui, deixa eu ver. Apaga essa luz aqui um pouquinho para mim, para o pessoal ver. Isso aqui é um dos ambientes que tem lá na Basílica de Aparecida. É um lugar onde o pessoal vai lá para acender a vela para a santa. Olha isso aí, gente. Eu dou R$100 para quem me disser quantas velas tem acesa aí agora, hein? Vou voltar com os meus R$100 para casa. É muita vela, né, gente? Muita vela. E eu garanto para você que do lado de fora tem mais gente ainda esperando uma oportunidade de entrar e pelo menos um centímetrozinho para colocar a velinha dele ali acesa. Sabe o que diz o texto de Baruque sobre essa questão de acender velas e desse tipo de veneração? Baruque 6, olha o verso 11, olha só, verso 11: vestem-nos de púrpura,
Precisam, porém, tirar-lhes do rosto a poeira que neles se acumula. A própria imagem diz, o próprio texto católico diz, vocês vestem a imagem com roupas caras, com púrpura, mas de vez em quando tem que ir lá dar uma lavadinha neles, né? Porque eles ficam cheios de poeira, cheios de fuligem. O próprio site católico diz, a imagem é preta assim por causa de tanta poeira e de tanta fuligem de vela queimando. Você vai colocar a sua confiança em um Deus que você precisa colocar numa bacia com água e sabão e dar banho nele de vez em quando? Sabe que a minha esposa hoje é uma serva de Deus, mas quando era criança, filha de pais católicos e família católica, ela tinha a missão de lavar os santos. Esse era o trabalho que a mãe dela dava. Dizia, minha filha, amanhã tem missa, então vamos lavar os santos, porque amanhã tem missa. Aí ela pegava um balde bem grande e saía pegando Santo Antônio, Santo isso, Santo aquilo. Eba, vamos tomar banho, que amanhã tem missa, hein? Botava a santaiada toda dentro de uma bacia com água e sabão e saía dando banho na galera. Ó, vamos tomar banho aí, que amanhã tem que estar todo mundo bonitinho. Pergunta para ela. Ela tinha que lavar o santo. Como é que alguém coloca confiança num Deus que você tem que dar banho nele? Você tem que limpar a cara dele, tem que lustrar ele para ele ficar bonitinho. A própria Bíblia Católica está dizendo, não confie neles, não coloque a sua fé neles. Você serve um Deus que você não tem que limpar ele. Você serve um Deus que você não tem que colocar uma roupinha bonitinha nele. Você serve um Deus que você não precisa colocar um manto caravejado de brilhante nele. Você serve um Deus que você não precisa colocar uma coroa na cabeça dele. Sabe por quê? Porque Ele é o Deus que fez os céus e a terra. Ele é o Deus que tem todo o poder. Ele é o Deus que está acima de todos. Ele é o Deus que está acima de tudo. Aí se você continuar lendo Baruque, meu amigo, você vai longe. Você vai longe. E nas minhas pesquisas eu encontrei uma coisa que me chamou muita atenção. Em 1978, chegou perto da gente agora, hein? Estou sabendo que você já era nascido nessa época, aí não precisa dar glória a Deus não, para não se entregar, mas você já estava na terra nessa época, né? 1978, a imagem de Aparecida sofreu um atentado. O site católico diz que um bandido entrou na basílica, provavelmente deve ter feito o sinal da cruz para parecer que era católico, para parecer que estava lá indo fazer uma prece, mas aí ele tira um pedaço de pau ou de ferro, sei lá de quê, e deu uma pancada tão violenta na imagem, que o site católico diz que a imagem ficou reduzida a quase 200 pedaços. Isso aí quebrou com vontade mesmo, hein? Bateu para valer mesmo, quebrou a imagem toda, picotou todinha, acabou com a imagem. Sabe o que fizeram? Contrataram, e o site católico dá até o nome por aí, você vê que a notícia é real mesmo. A artista plástica, que na época era restauradora do MASP, Museu de Arte de São Paulo, já ouviu falar no MASP? Esta mulher trabalhava no MASP, Maria Helena Chartuni, e deu a ela a missão de restaurar a imagem. Então quer dizer que a imagem real mesmo foi picada em 200 pedaços. A imagem teve que ser refeita. E eu fico imaginando a cena, sabe, do padre chegando lá para a dona Maria Helena, botando ela trancada dentro da sacristia, dando a ela 5 tubos de cola Super Bonder, e dizendo para ela assim, minha filha, você só saia daí quando a santa estiver inteira. Que coisa, né? Mas você acredita que até sobre isso o Baruque 6 fala? Olha só o versículo 13, Baruque 6:13. Possui o Deus um cetro como se fora o governador de província, mas é incapaz de condenar à morte aqueles que contra ele se rebelam. Ostenta na mão o machado e a espada,
mas não pode garantir-se contra um inimigo ou contra um ladrão. E disto se pode concluir que não são deuses, não tendes por que temê-los. Se a Bíblia católica está dizendo, vocês não têm que temer um Deus desse que não consegue defender nem a si mesmo. É uma questão que o católico tinha que raciocinar. Se a Aparecida não pôde proteger nem a si própria, como é que ela pode proteger o Brasil? Pensa comigo, hein? Quando aquele homem entrou com um pedaço de pau lá para quebrar ela em 200 pedaços, se fosse Deus mesmo, ia ter discernimento de que aquele homem não era um devoto, que não estava lá para prestar um culto, e sim para cometer um atentado, e teria, sei lá, dado um infarto fulminante no homem para ele não fazer nada contra ela, não é? Mas não fez nada. O que aconteceu com esse homem que quebrou a imagem em 200 pedaços? Foi embora, nem preso foi. Não aconteceu nada. Aí alguém diz que ela vai rogar por nós, que ela vai rogar pelo Brasil, que ela vai proteger a nossa nação. Se você der um Google, depois que esse culto acabar, coloca lá, ladrões roubam imagem da santa. Vai aparecer 200 matérias diferentes de tudo que é lugar do Brasil, de lugares onde haviam imagens que foram roubadas, depredadas, destruídas, e ninguém impediu. Ou seja, essas imagens dizem que têm poder, mas não conseguem proteger nem a si mesmas. Pastor, eu ouvi tudo isso, entendi tudo isso. O que a gente deve fazer então? Se eu desisto de adorar um ídolo, o que eu tenho que fazer com esse ídolo? Eu já sei, eu vou dar para minha tia, porque a minha tia ainda é católica. Eu vou dar para minha avó, porque ela ainda é católica. Eu vou dar para o meu parente, que ainda é muito devoto. Não. Olha o que a Bíblia católica manda fazer. Deuteronômio capítulo 7, versículo 5, eu estou encerrando a mensagem agora. Se alguém se converte, conhece a verdade. A imagem está lá. Vai fazer o que com aquela imagem? Porque você sabe, né? Quem vai lá em Aparecida do Norte nunca volta de mão vazia. Tem como pôr aquela imagem lá? Aquela imagem do comércio. Dá uma olhada nisso aqui, pessoal. Olha isso. Tem como diminuir a luz aqui de novo? Se você for a Aparecida do Norte, você vai ver muitos comércios iguais a esse aqui, olha. Dá para ver a parede da loja? Dá para ver? Não dá para ver nem a parede. É tanta coisa pendurada ali para vender, de todo tipo. Então a pessoa vai lá, ela chega ali, aí tem uma imagem desse tamanho aqui, que ela diz assim, essa aqui eu vou botar num altar, lá na sala de casa, no lugar de honra. Ô meu senhor, quanto é que custa essa aqui? Essa aqui especial, essa aqui é R$500. A pessoa já diz, minha Nossa Senhora. Ele diz, é ela mesma. Parcela no cartão? E compra. Aí ela diz assim, mas eu tenho que levar uma para minha tia também, tenho que levar uma para minha avó também. Aliás, eu tenho quantos sobrinhos? Vê também um escapulário para cada um deles. Também tem aquele de carteira, também tem aquele de pôr na bolsa, também tem aquele chaveirinho. Tem tudo lá para vender. E a pessoa volta para casa com a sacolada de santo, e imagens, e chaveiro, e lembrança. Fui em Aparecida, lembrei de você. É ou não é? Desse jeito aí. Aí ela volta para casa com tudo isso. Sabe o que a palavra de Deus fala sobre ídolos dentro de casa? São coisas anátemas. Algo anátema é algo que atrai uma maldição para dentro da casa da pessoa. Se você for ler textos da Bíblia que falam sobre pessoas que levaram coisas anátemas para dentro de casa, você vai ver o fim triste que teve alguém que tinha algo anátema dentro de casa. Então o que a pessoa tem que fazer com uma imagem? Ela conheceu a verdade, ela leu a Bíblia, ela viu a verdade. O que ela tem que fazer com tudo aquilo? Deuteronômio capítulo 7, versículo 5. Mas eis como procedereis a seu respeito. Bíblia católica que eu estou lendo. Mas eis como procedereis a seu respeito. Destruireis seus altares, quebrareis suas estelas, cortareis suas azerás de madeira e
queimarei suas imagens de escultura. Eu queria que você viesse aqui ler nessa Bíblia aqui que eu estou lendo. Você tem que acreditar nisso. A Bíblia católica está mandando quebrar os altares, está mandando queimar as imagens. Não está mandando pegar e dar para tua tia que ainda é católica, para tua avó, ou guardar porque é barroco, ou é do século XVII, ou guardar num cantinho porque é folheado a ouro, ou qualquer outra desculpa que você queira dar. É para se livrar disso tudo, porque isso é abominável. E não me venha dizer: pastor, o senhor está pregando aí uma coisa que foi dita há muito tempo atrás, sabe? E naquela época era outra época, Deus mudou de ideia. Qual que é mesmo o último capítulo da Bíblia? Qual é? Vai lá no último capítulo da tua Bíblia aí, que eu vou no último capítulo da Bíblia Católica e vamos ver se é o mesmo. Aqui na Bíblia Católica, o último capítulo é Apocalipse 22. E na tua? Qual que é o último capítulo aí da tua Bíblia? É Apocalipse 22 também? Bem, então, vamos ver se Deus mudou de ideia. Apocalipse capítulo 22, versículo 15. E agora eu prometo que eu vou acabar, porque Apocalipse 22 é o último capítulo, não tem mais nada para ler. Ficarão de fora os cães, os feiticeiros, olha aqui, os cães, os feiticeiros, os imorais, os assassinos, os o quê? Os idólatras e todos os que amam ou praticam a mentira. Fica de pé toda a igreja, por favor. Deus mudou de ideia? Não. Deus continua dizendo o mesmo. Vão ficar do fora. Pastor, o senhor está dizendo então que todas as pessoas que adoram a ídolos não vão entrar no céu? Eu não estou dizendo nada. É a palavra de Deus que está dizendo. Porque se fosse eu, Ademir, que estivesse dizendo, você tinha todo o direito de discordar da minha opinião, mas eu não estou aqui pregando a minha opinião. Eu estou aqui pregando o que está escrito. E eu fiz questão de ler na Bíblia Católica para ninguém dizer: mas é a Bíblia protestante que está falando diferente, porque quer perseguir os católicos. Não. Aí você deve estar se perguntando assim, talvez você está até aborrecido com essa mensagem que você ouviu, talvez você está até chateado com tudo isso que você ouviu, e está pensando assim: eu fui católico tantos anos, ninguém nunca leu isso para mim, por quê? E deixa eu te explicar por quê. É porque quando um seminarista ingressa na escola de teologia católica, no seminário, eles são ensinados lá que existem textos bíblicos que um católico nunca deve ler. Diga misericórdia. Então o seminarista, ele aprende na escola de teologia católica tudo isso aqui que eu li para você. Só que depois de ler, eles ouvem o seguinte: você nunca, jamais, em hipótese alguma, você pode ler isso aqui para os fiéis. Tanto é que, para não correr esse risco, teve vários papas ao longo da história que desestimulavam a leitura da Bíblia. Você sabe disso, a história está aí. Ninguém aqui é uma pessoa sem conhecimento. Todo mundo hoje em dia tem algum conhecimento sobre tudo. Diziam: não, você não tem que ler porque é difícil demais de interpretar, o povo não tem capacidade de discernir. Ou então lia tudo em latim, que aí ninguém entendia nada, né? E depois, por fim, disseram: não, vamos fazer o seguinte, a gente dá só um papel com o que tem que ler, já escrito lá, para ninguém ter o trabalho nem de abrir a Bíblia. E tudo isso para impedir que as pessoas conhecessem a verdade. Mas o que Jesus disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quem já foi liberto por essa verdade, dá uma glória a Deus. Mas eu quero que você feche os teus olhos agora, coloque a mão sobre o teu coração, porque eu preciso falar com muita gente me assistindo agora. Muita gente me assistindo agora que precisava ouvir essa palavra. E Deus me tocou para pregar esta mensagem para você, para te dar tanta informação, para ler na Bíblia Católica, para que você conheça. Porque
Porque se fosse depender de um padre pregar isso aqui para você, você não ia ouvir isso nunca. Mas Deus quer que você saiba a verdade. Por isso que Ele te colocou aqui, assistindo essa mensagem até agora. Agora a decisão é tua. Você vai continuar venerando imagens, atribuindo a imagens poder que só Deus tem? Você vai continuar acreditando que a imagem é a mãe de Deus, é a padroeira, é aquela que roga por você agora e na hora da sua morte, ou qualquer outra coisa que te ensinaram? A verdade está aí diante dos teus olhos. Você que tem Bíblia católica e me acompanhou com a tua Bíblia aí, você viu, e aí? Você vai continuar cego? Hoje Deus está tirando a venda dos teus olhos. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E a verdade é que só tem um Salvador e o nome dele é Jesus. Se você quiser renunciar a tudo agora, a religião dos teus pais, dos teus avós, a sua própria religião, a fé que você tinha até o dia de hoje. Talvez você diga: pastor, até hoje eu fui tão devoto à Aparecida. Para mim era Deus no céu e do lado de Deus era Aparecida. E tinha hora que eu esquecia até de Deus e pedia só para ela. Pois é, mas agora que você conhece a verdade, você não é mais ignorante. Porque a palavra diz que Deus, Ele até perdoa os pecados do tempo da ignorância. Mas a partir do momento que você conhece a verdade, você não é mais ignorante. Você agora conhece. E diante dessa verdade que você acabou de conhecer, você quer entregar tua vida para Jesus? O único Senhor, o único Salvador, o único que morreu na cruz por você, o único que perdoa pecados, o único que voltará para buscar a sua igreja. Você quer receber Jesus agora? Se você quer entregar a vida para Jesus, aí onde você está, dobra os teus joelhos se você puder. Você está na tua casa agora, você pode dobrar os teus joelhos aí na tua sala, aí no teu quarto, no pé da cama. Ou você está agora no seu escritório, no seu ambiente de trabalho, mas dá para se ajoelhar aí agora e fazer essa oração? Pastor, eu estou num lugar agora que não dá para ajoelhar, mas eu posso repetir essa oração em espírito. Então coloque a mão sobre o teu coração e ore comigo. Diga: meu Deus e meu Pai, eu ouvi a tua palavra, eu conheci a verdade. A partir de hoje, eu não vou mais me prostrar, nem adorar a ídolos, seja ele qual for. A partir de hoje, Jesus Cristo é o único Deus a quem eu vou adorar. Me perdoa, Senhor, por todas as vezes que eu te entristeci adorando a outros deuses. A partir de agora eu vou servir e adorar somente a ti. Continue com os olhos fechados que eu vou orar. Meu Deus e meu Pai, meu Deus, eu gostaria muito de verdade estar pregando esta mensagem agora para muitos católicos, para milhares de católicos. E eu sei que eu estou pregando agora esta mensagem dentro de uma igreja evangélica, para pessoas que já conhecem a verdade. Mas eu não tenho como calcular para onde o Senhor mandou esta mensagem agora pela internet. Pela internet esta mensagem está entrando em casas agora, que eu sei que está cheio de imagens dentro desta casa. O Espírito Santo testifica no meu coração que tem gente que assistiu esta mensagem agora, e o tempo todo em que esta pessoa ouvia para essa mensagem, ela olhava para a imagem que está lá na estante, para a imagem que está lá no altar, na sala da casa dela, do quarto ao lado da cama. E agora esta pessoa conheceu a verdade, e ela está se arrependendo do seu pecado de idolatria. Então, meu Deus, eu te peço, perdoa este pecado. Escreve o nome desta pessoa no livro da vida, e ajuda esse homem, esta mulher, a andar agora no caminho da verdade, no caminho do Senhor Jesus. Que assim seja. Amém. E graças a Deus. Glória a Deus. Vamos aplaudir o Senhor Jesus.